Obrigado, pastor Eliezer, por esta honra, por este privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja, com os nossos irmãos queridos que já nos abençoaram nesta manhã. Eu estou vendo lá atrás o pastor Ronaldo, que é pastor da Igreja Batista de Paquetá. E pastor, vamos levar a terceira idade lá em Paquetá. Vamos pegar aquela barca. Tem irmãos que há muito tempo não veem o mar. Nós já vamos ver lá para outubro, que é o mês do idoso, a nossa ida a Paquetá. Sei que outros irmãos mais jovens vão querer ir também. Nós vamos reunir a diretoria para ver se isso é possível. Irmãos, que Deus maravilhoso nós temos. A gente faz parte de uma escala de pregação e a gente começa a orar: Senhor, o que tu queres que eu fale para a tua igreja, não é? E é tão bom quando a gente chega aqui sabendo aquilo que Deus quer que a gente fale. E Deus já começou a falar através dessa família linda algo que tem a ver com o que eu vou falar aos irmãos. Temos que correr com o tempo, porque temos almoço, temos bolo, mas nós já poderíamos ir embora e fazer oração apostólica, né, pastor? Porque o nosso coração já está transbordante. O que Deus falou para a irmã: o que é teu é meu. Eu não vou esquecer mais isso, irmã. O que é teu é meu. A gente pensa que tem alguma coisa, que tem carro, que tem sítio, que tem não sei o quê, tem dinheiro, muito, tudo é de Deus. Nós somos administradores de bens que Deus coloca em nossas mãos. Mas eu quero falar, e eu quero ter a capacidade de síntese nesta manhã, para falar aos irmãos aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. 4 deveres do cristão. 4 deveres do cristão. 4 deveres do cristão. No estatuto de cada igreja batista, existe um capítulo sobre os direitos do membro, os benefícios, os privilégios de ser membro de uma igreja batista. Mas existe um capítulo sobre os deveres de ser um membro de uma igreja batista. Então, lá nos benefícios está receber o cuidado pastoral, receber a ajuda da igreja nos momentos de crise, de enfermidade, participar dos cultos, ter voz e voto nas assembleias, enfim, muitos privilégios. Mas está lá nos deveres: manter os cultos da igreja, um dever. Contribuir com dízimos e ofertas com alegria, para que a casa de Deus seja mantida, para que tudo esteja limpinho, para que nós possamos ter aqueles que trabalham na casa de Deus, deixando tudo em ordem, manter o ministério, manter a obra missionária. Então são os deveres. Não temos apenas privilégios, mas temos deveres. E eu quero mencionar o primeiro dever que um cristão tem. O primeiro dever está em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. São palavras textuais, são palavras de Jesus. Nós já vamos ter aqui na tela este versículo para que os irmãos possam ver. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Na tua Bíblia tem a palavra dever? Tem? 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 Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, oração
é uma opção, irmãos. Ora quando quer, ora só no domingo, passa a semana sem orar. A oração, Jesus disse que é um dever. Todos nós estudamos e nós levávamos o dever de casa. E no outro dia nós tínhamos que apresentar o nosso dever, feitinho, para que a professora pudesse dar a nota. Jesus, o nosso mestre, não só nos mandou orar, mas ele nos deu o exemplo de oração. Jesus, enquanto todos os discípulos estavam dormindo, ainda de madrugada, ele se levantava na ponta dos pés e ia a um lugar sozinho para falar com o Pai. Jesus tinha 3 prioridades. A primeira prioridade de Jesus é o Pai. A segunda prioridade de Jesus era treinar 12. E a terceira prioridade de Jesus era expandir o reino de Deus por toda a terra. Gravou, Carol? Primeiro o Pai, treinar os 12 e pregar o reino de Deus. Paulo, ele escreveu 14 cartas do Novo Testamento. Então, tem 27 no Novo Testamento. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. E este homem de Deus, ele recomendou à igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Você pode estar dirigindo o seu carro e estar em oração. Não precisa fechar o olho porque pode dar ruim. Mas você está orando ali: Senhor, você com a minha igreja, você com o meu filho, salva aquela pessoa, tem misericórdia do Brasil, as eleições estão chegando, Senhor, não permita que este país caia na mão de pessoas ruins. E há um livro na nossa biblioteca que fala o homem que orava, John Hyde. Este homem ganhou mais de 500 mil almas através do ministério de oração, lá na Índia, onde ele foi missionário. Mas eu quero dizer para os irmãos que há umas coisas, nós estamos vivendo modernidade, mas há coisas que você pode ajudar o seu ministério de oração. Compra um caderninho na papelaria, quase que eu falei padaria, né? Porque hoje está se vendendo tudo, em tudo quanto é lugar, porque a crise está aí. Compra um caderninho. Eu tenho aqui pedido de oração de 2005, pastor, conversão do meu irmão. E isso aconteceu 2 meses antes dele falecer. Aqui eu tenho aqui uma ação contra o Credit Cards. Achei melhor não entrar com esta ação. Tenho aqui outras coisas. Novo CD da Joyce, está aqui 2005. Joyce já está no 2º CD. Você compra um caderninho, pega uma régua, do lado esquerdo você põe a data, aqui no meio o motivo, e quando Deus responde, está aqui do outro lado. Aí você coloca os teus pedidos pessoais, da sua família, as pessoas que você quer ganhar para Jesus, põe aqui, vai orando. Você pode mencionar os nomes dele. Quando você estiver com muita pressa, você só levanta a caderneta: Senhor, tu sabes o que está aqui, e o Uber já está chegando, você entra nele e vai para o teu trabalho. Então, isso todo mundo pode fazer. Pode também fazer uma planilhazinha lá no seu Excel, pode colar uma etiqueta naquele espelho onde você se penteia todo dia, faz uma etiquetinha com pessoas ali para você orar. O segundo dever do cristão é fazer discípulos. Fazer discípulos. Mateus capítulo 28, Jesus deixou uma ordem com os 12 e com os 500 que estavam lá quando ele apareceu lá na Galileia, naquele monte onde ele tinha combinado. Mateus capítulo 28, 18 a 20. E aproximando Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós encontramos na palavra o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o maior bem que nós podemos fazer a alguém é lhe falar do plano de salvação através de Jesus Cristo. Então, quem não evangeliza está em pecado. Quem não faz discípulos está em pecado. Por quê? Porque é um bem que nós podemos fazer e não estamos fazendo. As pessoas estão caminhando para o inferno, para a perdição, e nós não estamos nem aí. Então, isso aí é uma questão realmente muito séria. Um ganhador de almas não é um egoísta. Por que você quer entrar no céu sozinho? Eu quero levar mais 99 comigo, quero levar mais o máximo de pessoas para povoar o céu. Por que eu quero entrar no céu sozinho? Então eu serei um egoísta se eu não falar de Deus para ninguém. Então eu tenho que compartilhar a graça salvadora. Fiquei tão feliz com Joyce me dizendo que João está preocupado em evangelizar os outros colegas do colégio, porque ele já sabe que existe um céu. Então pediu Joyce: mãe, me ensina como é que eu posso falar com meus colegas de Jesus para eles irem para o céu também. João tem 9 anos. Então, nós não podemos ser egoístas, querendo ir sozinhos para o céu. Nós temos que levar o máximo de gente conosco, com a gente. Um ganhador de almas sabe manejar bem a espada do Espírito. Você não vai para uma guerra sem uma espada. Então, essa é a espada do Espírito. Então, o ganhador de almas sabe os versículos que falam sobre a criação do homem, sobre a queda do homem, sobre o pecado, as consequências do pecado, as promessas de Deus de um Salvador, a vinda de Jesus, a sua morte na cruz, em nosso lugar, a sua ressurreição, que é preciso receber Jesus, que o Espírito Santo passa a habitar no momento da conversão no coração do crente, e que há céu e que há inferno e que vai ter um juízo final. O ganhador de almas tem que saber essas coisas todas. Mas esse ganhador de almas, esse fazedor de discípulos, ele precisa ser uma pessoa de oração, precisa conhecer bem a palavra. Um fazedor de discípulos usa estratégias para ganhar almas. E eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estivemos, eu e Wagner fez uma palestra na igreja da Orla, e nós achamos muito interessante. Esse é um kit que a Igreja Batista da Orla está usando. É uma barra de cereal para pets, para cachorros. E eu nunca vi tanto cachorro como em Botafogo, em Laranjeiras e no Flamengo. Tem mais cachorro do que gente. Então, o que acontece? A igreja fez um kitzinho, pastor. A pessoa vem com o seu cachorro, então olha aqui, ó, tem um kit aqui, olha, é dessa Nutis e tal, não é aquela que tem veneno, não. A pessoa recebe, aqui está um livrinho do Rick Warren, e aqui está uma palavra da igreja, dos cultos, das aulas de artesanato e outras coisas mais. Então, é uma estratégia. Quem mais ganha almas para Deus na China são as mulheres. A mulher cristã que não quer entrar no céu sozinha, quer levar um montão de outras mulheres e amigas para o céu também. Essas mulheres pegam a bicicleta e vão para a aldeia mais próxima. Chegam lá naquela aldeia,
Chegam lá numa rua, bate lá na porta, bom dia, tem alguém doente aqui nessa casa? Não, está todo mundo com saúde, ok, Deus abençoe. Vai em frente, bate na outra casa, existe algum doente nessa casa? Ah, sim, a minha mãe está doente, você permitiria orar por ela? Aí aquela mulher cristã chinesa entra lá, ora pela enferma, Jesus cura. Irmãos, a família quase toda se converte porque vê o poder de Deus. Eu quero estimular os irmãos como uma estratégia de evangelização, orar pelos enfermos, porque o Senhor quer salvar. E então, se você ora por uma pessoa, às vezes você ora até sem fé, e Deus opera o milagre para alegrar aquela pessoa e para mostrar a você, você orou sem fé, mas mesmo sem fé eu estou operando essa maravilha. E aí, irmãos, por isso que existem 200 milhões de cristãos na China. Muito bem, vocês me viram subir aqui para esse púlpito com esse guarda-chuva. E eu quero dizer para os irmãos que isso eu ouvi do pastor Davi Gomes, que foi meu professor de evangelismo. O maior evangelista que esse Brasil já teve, Davi Gomes. Davi Gomes disse que uma mulher cristã, nos dias de chuva, ela ia para o ponto do ônibus com um chapéu. E ela se aproximava de uma jovem, de uma mulher que estava lá sem chapéu na chuva. E ela dizia, você quer uma caroninha aqui debaixo do meu chapéu? Ah, sim, e tal. E aquela mulher começava a dizer, na palavra de Deus está escrito, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. E ia falando, palavra de Deus, falando sobre segurança, sobre refúgio. Se a pessoa não quisesse ouvir, ia lá para a chuva. Assim, irmão, essa mulher ganhou muita gente para Jesus. Agora, nós queremos, nosso amor é tão grande pelas pessoas, que num dia de chuva, você quer pegar um guarda-chuva e ir ali para o Lago do Machado para falar de Deus para alguém? Temos que ter estratégias. Eu me converti quando tinha 15 anos. Eu era um adolescente com muitas dúvidas na minha cabeça, com uma crise existencial. Para que eu estudo? Para que eu trabalho? Se eu vou morrer, vale a pena? Então eu sei bem o que Deus fez na minha vida com 15 anos. Então eu quero, nesta manhã, despertar a cada um de vocês a escrever o seu testemunho pessoal. Antes de você conhecer Jesus, fala um pouquinho sobre sua família, depois da tua experiência com Jesus e depois que você recebeu Jesus. Pega uma folha ou vai lá no seu computador, abre lá o Word, começa a escrever, põe lá teu nome, antes, a tua experiência com Jesus e depois. Depois que você fizer isso, imprime e entrega para o nosso pastor para ele dar uma verificada, que pode ter alguma coisa que você escreveu que não seja relevante. Que a gente não precisa dizer, irmãos, nós só temos que cuidar das coisas relevantes. As coisas que são, isso deixa para lá. Então, depois que você fizer isso, pastor, ok, tal, muda um pouquinho ali e tal, você decora isso aqui. Decora. Estou me lembrando daquelas irmãs que, de Mário Barreto França, aí passava 20 minutos declamando, né? Hoje o povo está decorando mais nada, pastor. Decora seu testemunho. E aí você liga para a tua amiga, fulana, eu tenho algo para te contar. Quando é que eu posso ir na tua casa? Ela vai dizer, amanhã mesmo.
Eu chego do trabalho 6 horas, vem às 7. Porque, irmãos, quem é que não quer escutar? Ainda mais as fofocas, né? Só que não é fofoca que você vai levar. Você vai na casa da tua amiga, vai dizer, mas olha, eu estou aqui, obrigado por você ter aberto esse espaço na tua agenda. Eu estou aqui para dizer, você não conhece a minha história, eu quero contar a minha história para você. E aí você começa a falar para ela como você era, e o dia tão importante que Jesus agiu na sua vida, e como é que foi depois. E você vai dizer, olha, eu não sou perfeita, eu não sou perfeito, eu estou caminhando, eu estou aprendendo, mas que a minha vida foi transformada, e tal, e o que ele fez por mim, pode fazer por você também. Pode fazer por você também. Quer? É de Deus a tua visita, eu quero sim. Aí você faz a oração de entrega. Então ora comigo aqui, Senhor Jesus, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu abro meu coração, me liberta do pecado, das coisas ruins, e em nome de Jesus, amém. Espírito Santo entra na minha vida, muda a minha cabeça e tal. E às vezes a gente olha para o rosto da pessoa depois dessa oração, o rosto está brilhando o rosto dessa pessoa. Muito bem, a Bíblia diz lá em Provérbios 11:30, o que ganha alma, sábio é uma pessoa sábia, tem sabedoria do céu, do Espírito Santo, ganhador de almas. Agora, fale com as pessoas. Tem gente que não fala com o vizinho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado vai lá para convidar para a apresentação do coral. Não falou com o vizinho, viu o vizinho segunda, terça, quarta, que não deu um bom dia, deu boa tarde, não deu boa noite, e agora no domingo eu queria te convidar para vir assistir aqui o coral da nossa igreja, irmãos, maestro Jonatas. Na minha rua, ontem eu tive uma experiência interessante. Na minha rua mora uma jovem senhora, altinha, magrinha, passa, não fala com ninguém. Eu falei, não é possível que essa mulher não fala com ninguém. Ontem eu estava no carro esperando a pastora Joyce, que Joyce foi pregar e cantar lá em Vicente de Carvalho. E quando ela veio de lá para cá, eu tinha um Novo Testamento que o Luiz tem trazido para nós aí, e eu aproveitei a oportunidade. Quando ela veio, disse, eu queria lhe dar um presente. Aí ela veio e olhou, e Bíblia, Novo Testamento, Provérbios e Salmos, aquele bonitinho da Gideão, gosta demais daquilo. Eu vou acabar sendo um Gideão para poder ter esse material, para evangelizar. Olha, irmãos, que maravilha. Aí ela falou para mim, eu sou da igreja evangélica, não sei o que. Eu fiquei comigo, eu falei, meu pai, essa mulher nunca me deu um bom dia, essa mulher nunca me deu uma boa tarde, boa noite, essa mulher passa para lá e passa para cá, parece uma múmia andante. E hoje eu descobri que ela é da igreja evangélica tal. Então, se você quer ser um ganhador de almas, fale com as pessoas, fale no elevador. Ainda que a pessoa não te responda, fala no elevador com as pessoas. Tem gente que fala 5 idiomas, mas não sabe falar bom dia em português, na língua de Camões. Bem, vamos para a terceira, que temos pouco tempo. Terceiro dever do crente, ser cheio do Espírito Santo. É um dever. Paulo escreveu aos Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. E a gente percebe que há muitos evangélicos, que tem e tal. O filho está vendo ele tomar as cervejinhas lá, os uísque e outras coisas. Os filhos estão vendo. Na geladeira do cristão estão lá umas latinhas, uns negócios lá, uns cracudinhos, não sei o que mais. E
os filhos estão vendo. Aí os filhos começam a achar que aquilo é bom, e o que acontece? Daqui a pouquinho os filhos estão dependentes. E então, irmãos, temos que ser radicais em relação a essas coisas ruins. Eu não vou tomar veneno, eu não vou beber chumbinho, eu não vou... Você tem que ser radical nisso aí, para que teus filhos possam ter firmeza. Eu gosto de pensar em ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu gosto de pensar como o Billy Graham pensou, e eu li. Ele disse o seguinte, que você tem que pensar ser cheio do Espírito Santo como uma vela de um barco. O barco, a vela, e por milênios, o barco, a vela, era um meio de locomoção entre os continentes. Depois veio o barco a vapor, e hoje existem aí as máquinas poderosas aí. Então o que acontece? Quando há vento, o barco se move. Quando existe vento, o barco se movimenta, mas quando não há vento, o barco fica ali, a calmaria. Então o Espírito de Deus, ele enche a nossa vida, ele nos sela na conversão, e ele nos enche para nós nos movimentarmos. O barco recebe aquela quantidade de vento e ele se movimenta. Então a ação do Espírito Santo na nossa vida é para nós nos movimentarmos em direção aos perdidos, aos carentes, aos necessitados. Eu pensava sempre em enchimento do Espírito Santo como uma caixa d'água. Mas a caixa d'água é estática. Mas o barco não, o barco tem movimento. Então esta ilustração me ajuda muito mais. Então, vamos colocar o mundo para fora e o Espírito Santo dá lugar e espaço. O que acontece no nosso celular? De vez em quando diz lá, não, tem que tirar uma foto, não tem mais espaço. Aí você tem que jogar para a lixeira, não é? E até na lixeira você tem que esvaziar a lixeira também. Às vezes eu pensava, puxa, joguei para a lixeira, está resolvido o problema. Não, tem que esvaziar, porque a lixeira também é espaço. Então, irmãos, temos que colocar para fora essas coisas ruins da carne, né? Jogar para a lixeira e depois vai lá na lixeira e deleta a lixeira também, para que o Espírito de Deus possa ocupar todo o espaço do nosso apartamento, a sala de estar, o quarto, a cozinha, o banheiro, o quarto de empregada, todo o nosso apartamento, todo o nosso interior ocupado, sem nenhuma porta trancada. Aqui não, o Espírito Santo não pode entrar aqui. Mas eu vou para o final. Quarto dever do crente, ser forte. Pastor, nós podemos ver fortaleza nessa família, né? Oh, glória a Deus, irmãos, que nós podemos ver fortaleza. Mas será que essa fortaleza veio deles? 1 Coríntios 16, 13, e quem me fez pensar nesse dever do crente de ser forte foi o irmão Tiago. O Tiago Quirino fez uma palestra para os homens, e ele falou esse versículo, 1 Coríntios 16, 13, eu gostaria que colocasse para nós, porque esse versículo é muito importante. 1 Coríntios 16, 13. Está chegando. 1 Coríntios 16, 13. Paulo está falando, está fechando essa carta, ele está falando para mulheres, está falando para homens também. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Na outra tradução está, sede fortes, sede fortes, sede fortes. É uma ordem, então é dever, sede fortes. Irmãos, há pessoas que se sentem sempre fracas. Como está, irmão?
Como é que está, irmão? Como é que foi a semana? Ih, muita tribulação. Irmão, o tempo está, que maravilha de dia, né, irmãos? Né, irmã? Mas vai chover lá pelas 5 horas, vai chover. Então, há pessoas que elas são fracas. Mas a palavra diz, sede fortes. E de onde vem a nossa força? O apóstolo Paulo nos ajuda também, Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Nossa força vem de Deus. De Deus não vem fraqueza. De Deus não vem depressão. De Deus vem força, ânimo, bom ânimo. Irmãos, se nós não tivermos bom ânimo, se nós não tivermos alegria, a gente não faz nada, a gente fica parado, a gente fica estático. E Provérbios 24:10 diz assim, na Bíblia BTX: se no dia da adversidade fraquejas, certamente és fraco. Se no dia da adversidade fraquejas, certamente és fraco. Não tem dúvida nenhuma. Até as pessoas que estão doentes, se elas têm por dentro um espírito de confiança, elas se recuperam muito mais rápido do que aquele, coitadinho de mim, por que essa doença veio justamente para mim? E eu fecho com Josué 1:6. Josué 1:6. Moisés já tinha morrido. O seu Josué, não sei se ainda tinha algumas lágrimas descendo no canto dos olhos, saudade do seu grande líder, seu mentor. Deus falou: Josué, Moisés, meu servo, já morreu, é morto, já está comigo aqui em cima. Agora a bola está no teu pé. Para de chorar. Para de ficar olhando para o que foi Moisés. Moisés já passou. Agora olha para frente. Você é escolhido por mim para adentrar o meu povo na terra que eu prometi aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Deus falou para ele assim: esforça-te, Josué 1:6, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. E no 1:9, Josué 1:9, vamos colocar aqui, porque esse versículo ele é forte. E esse último ponto é ser forte, ser forte. Josué 1:9. Não te mandei eu não estou te mandando? Josué, eu não estou te mandando? Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Para de ficar chorando porque Moisés morreu. Agora o negócio é contigo, a bola está no teu pé. E agora você vai vencer essa partida, porque eu vou ser com você e você vai adentrar o povo de Israel na terra prometida. E eu fecho esta palavra aos irmãos. Um cristão que tem vida de oração, que faz discípulo, evangeliza, cheio do Espírito Santo e que é forte no Senhor, faz a Igreja Batista de Laranjeiras crescer. Faz o reino de Deus crescer. E a pergunta é essa, e aí a bola vai para o teu pé. Você quer ser esse cristão? Esse cristão? Você quer ser? Deus tem nos dado essa oportunidade de servir à frente da terceira idade. E quem é da terceira idade não tem 90 anos, 92, 93, 89. Interessante. Eu conversei com uma irmã
e conversei um pouquinho sobre a idade dela, ela ficou muito aborrecida. Aborrecida não, eu estou colocando muita coisa, ela não gostou. Né? Como as mulheres não gostam de questão de idade, né? Eu acho que depois dos 60, 70 já não tem que estar se preocupado com isso, mas não, passou do 80, ainda não, quem quer saber que é a idade e tal. Mas a minha visão, pastor, é transformar esses irmãos queridos da terceira idade em ganhadores de almas. Eu não estou preocupado só com reuniões lúdicas e que os irmãos da terceira idade possam cantar a música do Roberto Carlos, não. Quero ver esses irmãos alegres do Senhor ganhando almas. E sábado que vem vai ser o nosso encontro da terceira idade. Convide suas amigas, convide os seus amigos para virem, porque é uma oportunidade de trazer pessoas, as pessoas que não sabem, não conhecem a beleza da nossa igreja, um santuário lindo como este, preparado com fino gosto. Então, irmãos, as pessoas estão lá no mundo, não têm ideia do que é o reino de Deus, do que é a casa do Senhor. E eu finalizo dizendo aos irmãos que eu tenho um folheto que foi escrito pelo pastor Levi Lisboa, que eu utilizei em Manguinhos. Nosso pastor, vou passar um logo para ele, porque se ele não aprovar, não pode chegar à mão dos irmãos, mas para ensinar os irmãos o evangelismo pessoal, a pescar com anzol. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Pastor.